Estimados irmãos e irmãs no Salvador, eram 3 horas. Jesus pediu água. Ele mal conseguia falar. Um soldado fixou uma esponja numa lança e levou aos lábios. Era algo terrivelmente amargo, mas foi o suficiente. Ele se esforçou para levantar a cabeça e olhar para o céu e gritou: "Está consumado." Abaixou a cabeça e morreu. Na época, o momento que estava cheio de emoção, ele não permitiu, talvez, as pessoas refletirem sobre aquela palavra que Jesus grita. Mais tarde, quando os primeiros cristãos leem o Evangelho de João, eles começam a perceber que essas últimas palavras de Jesus eram importantes. Eram palavras que no grego são ditas tetelestai. É uma expressão bem conhecida na época. Por quê? Porque, por exemplo, quando o empregado terminava o seu serviço, ele dizia ao seu mestre: tetelestai. Superei todas as dificuldades, fiz o serviço. Quando o povo de Israel ia ao templo com seu sacrifício, o sumo sacerdote examinava o que era trazido e muito provavelmente ele não falava, claro, em grego, mas usava o equivalente do hebraico de tetelestai, que significava mais ou menos assim: sua oferta foi aceita, é perfeita. Talvez quando um comerciante do mercado ele fazia uma venda e o dinheiro era entregue, as palavras que ele dizia eram tetelestai. O negócio está fechado, o preço foi pago integralmente, eu estou satisfeito. Talvez quando um artista terminava sua escultura, o seu quadro naquela época, e ele talvez dizia isso: tetelestai, está pronto, está ótimo, a pintura, a obra está completa. Talvez quando um menino chegasse para o pai e falasse o que ele havia aprendido na escritura, de forma oral, decorada, talvez seu pai falava: tetelestai, tá bom, muito bem, filho, estou orgulhoso de você. Agora, quando Jesus diz essas palavras, ele não estava dizendo: isto é o meu fim, acabou, como se ele tivesse cedido aos inimigos a sua morte. Não. Suas últimas palavras não foram uma rendição total. Essas palavras não nos dizem que Jesus estava morto e acabou e ponto final. Está consumado. É uma palavra, uma expressão que ele disse para expressar tudo aquilo que ele havia defendido e que ele havia prometido em seu ministério junto aos seres humanos. Todos aqueles que ouviram a palavra tetelestai, eles não compreendiam o que significava a palavra em Jesus. Não tinham ideia. Então, quando olhamos para Jesus dizendo essas palavras, é importante salientar que ele estava dizendo: a minha tarefa foi concluída e nada mais pode ser acrescentado. Eu estou cancelando todas as dívidas do Francisco, eu estou cancelando todas as dívidas do Jairo, estou cancelando do Cícero, do Marcos, estou cancelando
todas as dívidas da Eva, da Marlene, do Luciano, da Rosa. Estou cancelando todas as dívidas de cada um de nós aqui. Jesus paga o preço integralmente. Não devemos mais nada. E aquela terrível lacuna que surgiu entre Deus e toda a humanidade, causada pelo nosso pecado e pelo mal, todas as nossas ofensas, desobediências, a dor que causamos a Deus e a outras pessoas, que destruíram o nosso relacionamento com Deus, tudo isso agora está apagado, tudo isso agora acabou. Sabe, quando Deus criou o mundo, era para ser diferente. Sim, era para ser algo lindo, maravilhoso, fantástico. Era para ser uma vida que a gente não consegue nem ter ideia de como seria sem dor, sem sofrimento, sem doença, sem a necessidade do nosso hospital, sem a necessidade do postão, sem a necessidade das unidades básicas de saúde, sem necessidade do CAPS, sem necessidade das redes de drogarias que estão aqui em nossa cidade. Não haveria nada disso. Não haveria, olha só que curioso, não haveria delegacia de polícia, não haveria nossa justiça, nosso fórum, não haveriam juízes, porque quando Deus criou a humanidade, era para ser tudo belo, bonito, limpo, agradável, perfeito. Mas a gente sabe o que aconteceu. E aí, a partir do pecado de Adão e Eva, ganância, egoísmo, destroem amizades, separam pessoas, separam nações, separam casais, separam pais e filhos, e aí viramos o caos que nós tão bem conhecemos. E esse pecado tem um efeito devastador em nossa relação com o Deus Supremo. O pecado nos separa de Deus. E se quisermos ter alguma esperança de ir para o céu, teríamos que estar com Deus. Mas como estaríamos com Deus se Deus é o quê? Perfeito. E se Deus é perfeito, como nós, agora imperfeitos, chegaríamos diante da perfeição? Irmão, irmã, você já parou para reparar que se Deus é perfeito, em nenhuma hipótese, nenhuma, poderia chegar a algo imperfeito perante Ele? Porque aí Ele não seria mais perfeito. Então, aqui é coisa grave. Era impossível para a humanidade viver novamente em comunhão com Deus. Por isso, Deus envia o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós, para pagar a nossa dívida, para nos livrar do poder do pecado, da nossa condenação, para nós termos agora a restauração daquele abismo profundo que havia entre nós e Deus. Jesus, quando diz tetelestai, Ele está conquistando o perdão. Nada mais precisa ser feito. A salvação está consumada. E é por isso que hoje nós estamos nessa Sexta-feira Santa, relembrando esse momento de dor e sofrimento do Salvador Jesus. Essa imagem que você tem, que está aí, voltando para a cruz, os pregos, elas querem nos lembrar exatamente que foi terrível. Mas aqui nós vemos o amor de Deus. E é curioso o que o amor faz. Sabe, o amor faz coisas estranhas e poderosas. Às vezes até parece impossível. E eu vou mostrar alguns relatos históricos para vocês
de fatos comuns de seres humanos normais. Olha só, um adolescente chamado Arthur Hinckley, ele, quando seu melhor amigo, Lloyd, de 18 anos, ficou preso debaixo de um trator, ele, sem entender, pegou aquele trator e levantou imediatamente para que o amigo saísse debaixo das rodas. Era um trator pesadíssimo. Ninguém entendeu como que ele conseguiu fazer aquilo, mas ele ficou assustado, preocupado por amor. Há uma história também na Segunda Guerra Mundial da Alemanha nazista, que um religioso se ofereceu para morrer no lugar de um adolescente que havia cometido um pequeno ato infracional, mas que para aquela situação seria morto. E ele foi morto. E há também a história de um jovem soldado condenado à morte, também nesta época, e foi dito que ele seria morto no exato instante, por fuzilamento, que o sino de uma igreja próxima, que era um sino automático, badalasse. E chegou a hora e o sino não badalava. E os soldados foram lá ver e encontraram o quê? A noiva desse soldado se amarrou ao badalo. E quando o badalo batia, ela era esmagada, ela quase morreu, para não permitir que o som do sino saísse e o seu noivo fosse morto. É o amor. E é o amor na cruz que se expressa por você e por mim. Cristo sofre a dor, ele se sente, como vimos no Salmo, sozinho, abandonado. Claro, Deus poderia fazer alguma coisa naquele exato instante. O próprio Jesus dizia, olha, eu posso pedir ao Pai e mandaria legiões de anjos, mas era necessário que isso acontecesse. Ele fez isso por nós. Paulo escreve em Romanos 5, 8, 10. Deus nos mostrou o quanto Ele nos ama. Quando ainda éramos pecadores, foi que Cristo morreu por nós. Éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos através da morte de seu Filho. A morte de Jesus nos transformou amigos de Deus. O anúncio de Jesus, tetelestai, está consumado, é claro e simples. Ele cumpriu a sua tarefa. A razão pela qual ele veio como ser humano foi cumprida. Ele veio para que você e eu tivéssemos perdão, salvação. Ele veio para dar a vitória para cada um de nós. Ele veio para garantir que entraríamos, eu e você, todos nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador, que entraríamos no seu reino e viveríamos para sempre. Sabe, a mensagem não tem novidade de hoje. Essa mensagem não tem nada de extraordinário. Ela é comum. Ela está dizendo coisas que nós conhecemos desde pequenos. Mas a pergunta que eu quero deixar para finalizar é: qual está sendo de fato e verdade o impacto na sua vida do sacrifício de Jesus? Porque daqui a pouco você vai para casa e você vai voltar a uma rotina normal, talvez por um feriado. Porque, pense bem, o que era essa sexta-feira naquela época que Jesus morreu? Vocês já pararam para pensar? Era uma sexta-feira comum. As pessoas que viram Jesus morrendo na cruz não tinha muita diferença de outras pessoas que morreram na cruz. Pessoas que eram amigas de Jesus choraram, ficaram tristes, como é comum em todas as mortes. Outros foram lá e enterraram Jesus, como era comum quando alguém morria. Era uma sexta-feira comum, mas se torna especial
porque não era ninguém mais, ninguém menos que o meu, o teu, o nosso Salvador. Por isso, hoje, vamos voltar para casa, conscientes de que, apesar de não termos nada de bom, e por mais que tentemos fazer as coisas boas e não conseguimos, Jesus mesmo assim disse: eu amo você, você vale a pena para mim. Portanto, como vamos responder a esse amor? Como será nossa vida nessa sexta-feira, no sábado de Aleluia, no domingo de Páscoa e principalmente na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo, nos demais dias que Deus nos der nessa vida. Que a Sexta da Paixão nos conduza a entender claramente que Tetelestai, está consumado, foi algo inacreditável, a frase mais gloriosa da história da humanidade. Ele deu tudo por mim, por você. Aleluia. Que bom. Que Ele nos capacite a viver nesta fé. Amém.